Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez, pela Rádio Boa Nova, o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Chiarini Vilar. Nós estamos estudando na íntegra o livro Lindos Casos de Chico Xavier, um livro que eu chamo de autobiografia, porque o nosso querido e amado Chico Xavier passou para o professor Ramiro Gama essas mensagens, contando pormenorizadamente para que o professor pudesse anotar com calma. E Chico coloca um bom humor em todas as mensagens. É interessante que nós precisamos ler esse livro, analisar essas mensagens com outros olhos, os olhos da espiritualidade. Por quê? Porque são coisas simples do nosso cotidiano que muitas vezes uma pessoa lê e diz assim, mas o que tem isso de interessante? O que tem isso de importante? São nas coisas simples que nós demonstramos quem verdadeiramente nós somos. E nós conseguimos ver a personalidade amorosa e cristã de Chico Xavier através das suas pequenas ações. Hoje, nós vamos estudar uma mensagem com o título Um Morto Ilustre descreve o próprio enterro. Mas antes, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos o nosso telespectador, agradecemos a Rádio Boa Nova e também a TV A Caminho da Luz pela oportunidade de apresentarmos e ser retransmitido este programa. Agradecemos a cada ouvinte, a cada telespectador que semanalmente está acompanhando conosco, manda sua mensagem carinhosa e aproveitamos para rogar a Jesus, o nosso Senhor e o nosso Mestre, que nos abençoe no programa de hoje. Vamos conhecer então essa mensagem com o título Um Morto Ilustre descreve o próprio enterro. Noite de 17 de junho de 1945, Chico Xavier, a serviço da repartição da qual é empregado, achava-se na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, numa exposição agropecuária. Nós percebemos que o Chico, na condição de funcionário público, ele tinha as suas obrigações também fora da cidade de Pedro Leopoldo. Então ele tinha que acompanhar essas exposições, tanto é que muito antes dele mudar para Uberaba, ele também já frequentava Uberaba, por exemplo, para ir nessas exposições. Então é natural que o Chico, de quando em quando, se ausentava da cidade a trabalho. E hoje, essa história se passa na cidade mineira de Leopoldina. Interessante também nós notarmos que o Chico estava sempre a trabalho, né? Ele estava a trabalho no campo, que fazia parte do seu serviço. Por isso que o Chico tinha uma familiaridade com Uberaba. Tem pessoas que perguntam, mas por que o Chico escolheu Uberaba? Chico tinha uma familiaridade, porque como sempre teve lá aquela feira do Boi Zebu, o Chico sempre participou, porque como ele era funcionário dessa fazenda modelo, que expunha os animais nessa feira, então nós podemos perceber que isso, de uma certa maneira, isso foi a ele facultado a oportunidade de estar viajando muito. Então ele vai num centro. O que aconteceu nesse centro? Que o centro se chama Centro Espírita Amor ao Próximo, que é uma cidade no estado de Minas Gerais, que é Leopoldina. Dando continuidade, como se sabe, naquela cidade mineira desencarnou o poeta Augusto dos Anjos, cujos despojos até hoje ainda lá se encontram. Alguém na reunião, que se compunha de mais de 100 pessoas, comentou: ora essa, se os espíritos se comunicam conosco, seria interessante que o Augusto dos Anjos nos viesse contar em versos como foi o seu enterro. E o poeta veio, em concentração junto à mesa, que dirigia os trabalhos da noite, Chico psicografou a interessante mensagem
que transcrevemos. Um ponto interessante, essa história passou em 1945, o Chico só tinha 35 anos de idade. Quando o Chico saía de Pedro Leopoldo a trabalho, ele trabalhava de dia e à noite ele procurava um centro espírita. Então essa história passou dentro de um centro espírita. Leopoldina, naquela altura, era uma cidade pequena, mas já havia um centro espírita e reuniu 100 pessoas aproximadamente. O nome do Chico já era um nome que por onde ele passava já traziam as pessoas. Hoje, pela população do Brasil e pelo tamanho do espiritismo, 100 pessoas é o que nós temos aqui na sessão pública, no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, todas as quartas-feiras. Mas nós estamos falando de uma época em que o catolicismo era muito forte, o espiritismo era muito perseguido, era um insulto ter um familiar que não fosse católico, apesar do espiritismo estar crescendo naquela altura e dos evangélicos também. Então esses pontos pequenos, o ano que foi, a cidade que foi, o Chico procurando a afeição de Paulo, trabalhava de dia e à noite estava Paulo numa sinagoga ou numa praça pública, o Chico num centro espírita. Então são essas nuances que nos mostram a importância do trabalho. E nós percebemos também, pela colocação que o Chico faz ao professor Ramiro Gama, é que a grande maioria que estava ali, logicamente muitos estavam até duvidando, a maioria não eram espírita. Vamos relembrar que Chico Xavier havia escrito muitas poesias pelo seu intermédio de Augusto dos Anjos. Aqui as pessoas queriam saber quem é esse médium que recebeu um leopoldinense na sua mediunidade, um dos poetas mais conhecidos, porque era um poeta diferenciado de todos os poetas. É um poeta que escrevia na primeira pessoa. Todas as pessoas que gostam de poesia falam que realmente Augusto dos Anjos é muito difícil copiá-lo, muito difícil seguir a sua escola. Tem que ter um conhecimento da língua portuguesa muito grande para você colocar tudo em rima e em verso na primeira pessoa. E lógico que o Chico, naquela sua simplicidade, não é? Logicamente com papel e caneta à mão, o Chico traz então, já que havia uma interrogação, então será que o Chico pode receber de Augusto dos Anjos e ele contar como é que foi a sua passagem para o mundo espiritual? Então vem essa mensagem, Recordações em Leopoldina. A sombra amiga destes montes calmos, meu pobre coração de anacoreta, amortalhado em fina roupa preta, desceu à escuridão dos 7 palmos. Ele era um escritor erudito. Ele utilizava expressões rebuscadas. É interessante que naquela época, quando Augusto dos Anjos estava encarnado, eles utilizavam, ele e outros poetas, muitos deles um português rebuscado, sofisticado, um português que, se nós não conhecermos as palavras através do dicionário, nós passamos a não compreender o seu sentido. E Chico Xavier estava na cidade onde ele foi sepultado. Então as pessoas conheciam a sua história, as pessoas conheciam as suas rimas, os seus versos, e ali o Chico dá uma demonstração da autenticidade da sua mediunidade. Hoje nós temos visto aí a mediunidade sendo banalizada, médiuns de psicografia, trazendo cartas para os familiares em que as fontes são o Facebook ou as redes sociais, sendo até investigado pela Polícia Federal. O Chico não, o Chico é de uma época que não havia nada disso. O Chico era um autêntico médium, que não havia referências para copiar como nós temos hoje. O Chico, ele teve a oportunidade de demonstrar para nós hoje. Se o Chico estivesse hoje vivo, muitos poderiam duvidar da mediunidade falando, o Chico é um charlatão, tem acesso ao Google, tem acesso a isso, tem acesso àquilo, mas nem isso os detratores de Chico Xavier poderão usar contra ele. E Augusto dos Anjos, que teve uma vida também de dificuldades morais, ele também vai retratando as lutas ao desencarnar. Viera o fim,
dos sonhos intranquilos, entre grandes e estranhos pesadelos, satisfazendo aos trágicos apelos da guerra inexorável dos bacilos. A morte terminara o horrendo cerco, sufocando as moléculas madrastas. Eram milhões de células nefastas, voltando à paz do túmulo de esterco. Indiferente aos últimos perigos, meu corpo recebeu o último beijo e comecei o lúgubre cortejo, sustentado nos braços dos amigos, em triste solilóquio no trajeto, espantado, fitando as mãos de cera, rememorava o tempo que perdera desde as primeiras convulsões do feto. Porque morrer amando e haver descrido do eterno sol, do qual vivera em fuga, como é sombrio o pranto que se enxuga pelo infinito horror de haver nascido. Depois vi-me no campo, onde a dor medra ao contato do chão frio e profundo. Chegara para mim o fim do mundo, entre as cruzes e os dísticos de pedra. Terrível comoção pintou-me a cara, na escabrosa cidade dos pés juntos. Tornara-se defunta entre os defuntos toda a ciência de que me orgulhara. Trêmulo e só, no leito subterrâneo, sentia, frente à lógica dos fatos, o pavor dos morcegos e dos ratos dominar os abismos de meu crânio. Meus ideais mais puros, meus lamentos e a minha vocação para a desgraça reduziram-se a mísera carcaça para o açougue dos vermes famulentos. Em seguida, o abandono, enfim, do plasma, os micróbios gritando independência, e tomei nova forma de existência sob a fisiologia do fantasma, fugindo então ao gelo, à sombra e à ruína do caos sinistro em que vivi submerso. Revelou-se-me a glória do universo, santificado pela luz divina. Aqui, André, tem mais uma parte, o Chico faz aqui um ponto para que depois pudesse dar continuidade a mais duas estrofes, não é? Mas é interessante nós notarmos ele contar as dificuldades que ele teve, que não havia se preparado pela morte. E ele conta como é que foi o acompanhar, não é? Como é que foi aquela maneira assustadora que ele teve de repente se ver com o seu corpo paralisado, de perceber que o espírito sobrevive. Um outro ponto que ele coloca, que ele havia perdido muito tempo da sua vida com coisas inúteis, ele poderia ter aproveitado melhor o tempo. E é interessante, André, como é que realmente Augusto dos Anjos, escrevendo sempre na primeira pessoa, o eu, ele consegue fazer rimas colocando a sua condição, colocando o seu problema, colocando as suas dificuldades, os seus anseios, as suas indiferenças, sem fazer no coletivo. Ele para com ele mesmo, fazendo uma reflexão. Chico Xavier, um homem que estudou até o 4º ano primário. Há muitas pessoas que estão nos ouvindo, André Luiz, há muitos radiovintes que podem estar pensando, mas o Chico era um médium fantástico. Isso não é verdade. Não existe médium fantástico se não for um homem fantástico. Chico tinha todo o conhecimento de poesia, de trovas. Foi um homem que em alguma reencarnação foi um grande poeta. Ele tinha toda essa preparação. Só que como um homem da envergadura do Chico,
ele consegue trazer a mensagem no estilo dos poetas, respeitando a individualidade dos poetas, sem mudar a escola daquele ramo de poesia. Então nós vemos aqui a mediunidade grandiosa de Francisco Cândido Xavier, que tinha muita facilidade, bailava sobre o papel com as suas mãos, permitindo que os espíritos pudessem desfrutar do seu pensamento depois da morte. Nós sabemos que quando Emmanuel se apresenta para Chico Xavier, a primeira função de Emmanuel foi convidar os grandes poetas desencarnados, os poetas brasileiros e os poetas lusitanos, que contribuíram e muito para com que pudesse chacoalhar a Academia Brasileira de Letras. Houve discussões terríveis na Academia Brasileira de Letras, onde quase todos os participantes colocavam Chico Xavier como pastiche, como um copiador, e ele teve a sensibilidade do grande escritor, do grande cronista, Humberto de Campos, que na época era tão respeitado pela Academia Brasileira de Letras que era o seu presidente. E há aqui, para o André também comentar um pouco sobre tudo isso, no meio daquela discussão acalorada, num determinado dia, Humberto ouve todos os seus colegas e ele diz: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu andei refletindo muito sobre isso. Se eu aceitar que esse homem faz pastiche, se esse homem lê poesia e faz imitações de poesia, trocando palavras, eu vou abandonar a minha cadeira de presidente desse órgão, desse instituto, que é a Academia Brasileira de Letras, e vou pedir autorização aos senhores para colocar nela Francisco Cândido Xavier, porque ele é perfeito e todos nós somos obrigados a concordarmos com isso. E diz que a discussão se encerrou ali. Olha que coisa interessante, André. Sem dúvida. Era uma mediunidade que tinha a oportunidade de trazer para todos nós isto, mas o Chico tinha uma mediunidade missionária, então é diferente da nossa. A nossa é uma mediunidade ainda imperfeita, é uma mediunidade em busca do esclarecimento. O Chico não. O Chico ele já veio com uma mediunidade universalista, em que todas as suas obras, todos os seus escritos eram voltados para uma lição. Então hoje, por exemplo, esta poesia de Augusto dos Anjos tem a finalidade de descrever qual que foi a sensação para um escritor, para um poeta materialista, cético a respeito da imortalidade da alma, como que foi para ele o sentimento com a desencarnação. É uma mensagem que somente ele poderia escrever. Por quê? Porque ele estava vivenciando aquilo. As pessoas do lado poderiam descrever a sua reação, mas ele, nesta poesia, tinha que escrever na primeira pessoa, porque ele estava narrando o que ele passou, o que ele sentiu. O que nós observamos pela poesia? Aí nós vemos o estado psicológico de Augusto dos Anjos, emocional, espiritual, vibratório, o seu intelecto se defrontando com o seu sentimento, a sua vontade de retornar no tempo e viu que aquela oportunidade havia acabado. Então é uma poesia que nós devemos ver a sua multiparticularidade. Ela não tem apenas uma particularidade. Em cada estrofe, em cada momento, ele nos descreve uma faceta de Augusto dos Anjos naquele momento desesperador que é da desencarnação para aquele que não se preparou.
É interessante, André, nós notarmos, ora essa, se os espíritos se comunicam conosco, seria interessante que o Augusto dos Anjos nos viesse contar em versos como foi o seu enterro. Na verdade, havia uma pessoa descrente que estava no meio daquela plateia. E havia ali, logicamente, por Augusto dos Anjos, o grande poeta, havia em torno do seu túmulo todo um planejamento, até mesmo da cidade, aquela coisa que se cria em torno dos espíritos que desencarnam, que de uma certa forma deixaram a sua marca na cidade. Então Augusto fala para essa pessoa, em especial, agora, nesses 2 versos que faltam, ele é um pouco duro nas suas colocações. Olha o que o nosso Augusto dos Anjos escreve. Ó, que ninguém perturbe os meus destroços, nem arranque meu corpo a última furna. É Leopoldina, a generosa urna, que acolhedora me resguarda os ossos. Beije minha alma, alegre o pó da rua, deste painel bucólico e risonho, onde aprendi, no derradeiro sonho, que o mistério da vida continua. Bendita seja a terra, Augusto é forte, onde através das vascas da agonia encontrei a mim mesmo em novo dia, pelas revelações de luz da morte. Augusto dos Anjos. Olha que interessante, André. Augusto falando, não é? Que ninguém mexesse, que ninguém ficasse cultuando, que ninguém ficasse ali venerando o seu corpo, o seu túmulo, não é? Que ele já havia descoberto a vida depois da morte e que já estava vivendo de uma maneira feliz. E aqui encerra Chico contando ao professor Ramiro Gama, o experimentador que duvidava da comunicação dos espíritos, ao escutar a mensagem, franziu a testa e com toda a assembleia ficou meditando. Eu gostaria também de render graças a Ramiro Gama, que reuniu todo este material. Se não fosse o professor Ramiro Gama, pode ser que essa poesia caísse no anonimato, no esquecimento. E nós temos que realçar a importância de um livro biográfico a respeito de uma personalidade vultuosa como Chico. Porque em 1945 nós não tínhamos as informações que temos hoje. As mídias sociais, a internet, os registros. Então esse livro ele é fundamental para testarmos a mediunidade, o trabalho com o Chico, ele trabalhando de dia e sendo médium à noite. Hoje as pessoas não querem mais trabalhar, querem viver da mediunidade, querem viver do espiritismo, querem viver da religião. O Chico não. O Chico ele trabalhava durante o dia, seja em Pedro Leopoldo, posteriormente em Uberaba, ou nas cidades que a Fazenda Modelo mandava ele, e à noite ele procurava um centro espírita. E é interessante também, André, que nós vemos a grande diferença dos médios escritores da atualidade para Chico Xavier. Chico Xavier fazia questão de não receber um centavo das suas obras. É interessante também, para quem não conheceu a vida e obra de Chico Xavier, quando havia a feira do livro espírita em Uberaba, o Chico participava, inclusive às vezes até dando autógrafo. Quando terminava o horário do autógrafo, que o Chico ia embora, ele separava da banca um monte de livros, tudo dele, para dar para os amigos. O pessoal que organizava dizia, não, Chico, isso é um presente para você. O Chico nunca aceitou. Aceitava desconto. Aí o Chico dizia, se vocês quiserem dar um desconto, eu aceito. De graça, não, porque isso aqui é para a doutrina. E o Chico, então, fazia questão de comprar. Hoje nós vemos escritores vivendo do bom e do melhor, vivendo em mansões, vivendo em casas luxuosas, com empregadas lhe servindo para baixo e para cima, tudo com dinheiro fruto da mediunidade. Alguma coisa está errada em tudo isso.
Ou o Chico estava errado e viveu uma vida profética, ou nós estamos vendo agora que o movimento precisa repensar o que é a mediunidade. Queridos amigos, olha, nós tínhamos hoje motivo aqui para falar mais 2 horas só desse assunto, né? Então nós vamos encerrando o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, pela nossa rádio Boa Nova. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Agradeço a sua audiência e rogando a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor.